trazendo aí 2 áudios, né, referente às informações de como foi o rádio aí nesses 100 anos. Vamos com o primeiro áudio. 100 anos de rádio no Brasil. Edgar Roquete Pinto. O Roquete era um homem de humanidades, era um humanista. Primeiro, um homem de cultura. Segundo, um homem aberto aos problemas do Brasil. Um dos homens melhores do mundo. Um cientista humano, um mestre. A grande mensagem do Dr. Roquete é primeiro acreditar no Brasil. Um cientista intelectual, desbravador de caminhos. Edgar Roquete Pinto, considerado o pai da radiodifusão brasileira, foi, sobretudo, um humanista. Um homem que acreditava nos brasileiros e no Brasil. Formou-se em medicina em 1905 e, no ano seguinte, passou em um concurso para professor assistente de antropologia e etnografia no Museu Nacional. Seu primeiro grande trabalho de pesquisa foi uma série de estudos sobre os sambaquis, onde conchas, ossos e utensílios ajudavam a entender o comportamento do homem pré-histórico que habitou o litoral da América do Sul. Em 1911, integra a Missão Rondon, chefiada por Cândido Mariano da Silva Rondon, um encontro que marcaria sua vida. Cláudio Bojunga, jornalista, neto e biógrafo de Edgar Roquete Pinto. Ele tinha uma paixão enorme pelo Rondon e muito respeito por aquele homem. Ele dizia, como é que pode um país ser metido a racista em que o seu maior escritor é Machado de Assis, que era mulato, e cujo o homem mais íntegro que ele tinha conhecido descendia pelo lado da mãe dos Boró e dos Terena. Ele não era um homem de gabinete, não era um intelectual especulativo. A própria divisa dele era crer e agir, nunca fiz nada sem crer, crendo nunca deixei de agir. Quer dizer, ou seja, é a dialética do ativista. Então, ele é o primeiro trabalho de campo, 4 meses que ele passou lá. Fonograma 14.594, coleção do Museu Nacional, Parecis da Rondônia. A experiência de Roquete na Missão Rondon o fez afirmar sua crença no Brasil e nos brasileiros. Dessa experiência nasce seu livro Rondônia e também registros pioneiros em fotos e áudios dos indígenas no Brasil. Essa experiência é muito importante, como a gravação das canções Parecis, que em rolos de cera, e o Villa-Lobos depois utilizou de uma forma erudita, evidentemente. O Villa-Lobos era fascinado, era muito amigo do meu avô, ele ficava no museu cercado de objetos, ouvindo aquilo sem parar. E depois fez uma transcrição. É o amor pelo Brasil e a certeza de que o povo brasileiro tinha uma enorme capacidade que explicam o fascínio de Roquete pelos meios de comunicação que se desenvolveram no século XX. Beatriz Roquete Pinto Bojunga, filha de Roquete. Ele era um antropólogo, um cientista, e ele estudou exaustivamente o homem brasileiro e chegou à conclusão que ele tinha que usar os meios de educação, rádio, cinema. O Brasil alcançou um grau de maturidade de acordo com seu povo e com sua gente. De agora em diante, ele só poderá caminhar se este povo for educado. Em 1922, na exposição do centenário da Independência, Roquete conhece o rádio e move seus pares da Academia Brasileira de Ciências para uma ação que resultaria na primeira emissora de rádio oficial do Brasil. Edgar Roquete Pinto. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências
Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Um pouco depois, na década de 1930, Roquette atuou pelo cinema educativo. Roberto Assunção, embaixador. O Dr. Roquette canalizava para o cinema educativo o que havia de melhor da intelectualidade brasileira. O Humberto Mauro, que é realmente o grande cineasta brasileiro, o maior diretor, o maior fazedor de filmes que o Brasil já conheceu. É desta ligação Humberto Mauro-Roquette Pinto que o cinema educativo produziu mais de uma centena de filmes, documentários de poesia, Caçador de Esmeraldas, de Olavo Bilac, Agulha Linha de Machado de Assis e por aí afora. Gilda Roquette Pinto, neta de Roquette. Uma das máximas do professor Roquette Pinto era e é: o rádio e o cinema são as escolas dos que não tiveram escolas. Roquette Pinto é a alma desse cinema. Foi a alma do cinema educativo. Mauro foi o coração. Gravações, exposições, rádio e cinema foram algumas das ferramentas que Edgar Roquette Pinto utilizou pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. É crer e agir. Crendo e agindo, Edgar Roquette Pinto deixou um enorme legado que ecoa até hoje em seus escritos e nas emissoras e projetos que desenvolveu. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Sociedade. Fundada com fins exclusivamente científicos, técnicos, artísticos e de pura educação popular. Assim, determinava o estatuto da primeira emissora oficial de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Maria Gabriela Bernardino, pesquisadora e professora. A Rádio Sociedade foi a primeira rádio, do Brasil, não a primeira transmissão de rádio. A primeira transmissão ocorreu no evento centenário da independência do Brasil, em 1922, que agora está fazendo 100 anos. No ano seguinte, no dia 20 de abril, foi fundada a emissora pelo Roquette Pinto, junto com vários intelectuais da Academia Brasileira de Ciências, o Henrique Moriz. A Rádio Sociedade, ela tem um cunho educativo muito forte. Inácio Guimarães. Bom, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi fundada pelo professor Roquette Pinto e outros elementos de grande destaque, porque ela foi fundada na Academia de Ciências. Eram seus dirigentes Roquette Pinto, Osório de Almeida, Henrique Moriz, engenheiro Paulo de Fronten, os almirantes Álvaro Alberto e Moraes Rego. Edgar Roquette Pinto. Desde o começo não desejei que o nosso rádio começasse como queriam alguns amigos, em bases comerciais. Mas a verdade é essa, é que esta gente toda teve pelo menos um mérito enorme, teve confiança, acreditou que aquele negócio ia para diante, que valia a pena. Sua primeira sede foi em um dos pavilhões montados para a exposição do centenário da independência. Inácio Guimarães. Antes, quando a Rádio Sociedade saiu do pavilhão da Tchecoslováquia, nós funcionávamos na Rua da Carioca, eu não me recordo bem o número, mas era no início da Rua da Carioca, em cima de uma sapataria. A programação dessa emissora pioneira tinha como norte a ampliação ao acesso à produção cultural e intelectual compartilhada nas instituições, academias e teatros da capital do país. Em 1924, já a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro apresentava cantores de música erudita,
A orquestra começou a funcionar na Rádio Sociedade em 1924. Eram Margarida Simões e Luísa Blam, que depois passou a assinar com o nome de casada em Luísa Blam Mastrangeli, Ema Guimarães, Marieta Bezerra, os cantores João Atos, Luciano Cavalcante, Corbiniano Vilaça, Shermão de Brito e a orquestra sempre sob a direção da pianista Antonieta Codevilla. Maria Gabriela Bernardino. Ela não é uma rádio como nós conhecemos a rádio hoje, é uma rádio que tinha aulas de matemática, física, química, português, toda essa ideia de democratização da educação muito forte. E a parte musical também era uma música erudita e as pessoas às vezes queriam uma música popular e o Roquette falava, não, mas essa vocês já têm acesso, exatamente. O que eu quero é levar o que vocês não têm acesso, é levar uma educação. A Rádio Sociedade, que sempre conservou a marca pessoal do Roquette Pinto, já que ele era o seu administrador e o organizador da sua programação, além dele participar ativamente das suas atividades, da locução e tudo mais. Apresentava programas, lia poesia, jornais e obras de ouvintes. Roquette Pinto também compartilhou sua paixão pela rádio com sua filha Beatriz. No quarto de hora, o papai havia fundado a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, funcionava na Rua da Carioca 45. E havia morrido o professor Kopk, que tinha sido professor dele e que contava histórias para criança. Então ele disse, olha, minha filha, você quer ficar no lugar do professor, porque Dona Heloísa está substituindo um pouco, porque ela era uma antropóloga do Museu Nacional, não pode ficar contando história para criança na rádio. E eu então fui substituir Dona Heloísa, Alberto Torres. A emissora pioneira desbravou caminhos técnicos e formais do nascente meio de comunicação, transmitindo uma grande variedade de programas. De notícias, a história para crianças, palestras científicas e aulas de línguas, música de concerto, música regional e literatura. Desbravou caminhos, contribuindo para o surgimento de talentos do rádio e também de outras emissoras. Após 13 anos de serviços prestados, seu canal, equipamentos e equipe foram doados ao então Ministério da Educação e Saúde. Um dia, ele me chamou a mim e meu irmão, nós somos dois, e ele disse, olha, eu sou um homem pobre, eu não vou deixar de herança para vocês nada. A única coisa que eu tenho é esta rádio, que só o prefixo da rádio era PRA2, é enorme. Vocês podem agora transformar numa rádio comercial. Eu não gostaria. O meu ideal é que essa rádio continuasse para a educação do meu povo e da minha gente. Digo sempre que ele mandou uma carta ao Capanema perguntando se o Ministério da Educação se interessava pelos canais, e a doação toda, tinha móveis, tinha tudo. A rádio estava montada, né? Inclusive 6 funcionários desde a fundação, né? E se o Ministério da Educação se interessava pela rádio. O doutor Capanema mandou uma carta dizendo que o presidente Getúlio Vargas mandava agradecer muito e que aceitava, em nome do governo, a rádio. Papai mandou outra carta, a nossa Salvador. Vossa Excelência não me entendeu, isso é bem de Roquette. Vossa Excelência não me entendeu. Eu não estou doando esta rádio ao governo do Brasil. Estou doando à educação do meu povo e da minha gente. Então ela ficou vinculada à educação. Esta rádio é vinculada à educação. O Capanema aceitou, no dia 7 de setembro de 1936. O Capanema foi. Quem pôs os selos nos móveis fui eu com o Drummond e o Garranou, mas era o Drummond. Eles eram oficiais de gabinete do Capanema. E botando os selos nos móveis, tantas máquinas, tanto isso. E nesse dia, meu pai fez um discurso e acabou assim: entrego esta rádio com a mesma emoção com que se casa uma filha. E veio chorar comigo num corredorzinho que tinha na Rua da Carioca. E assim nasceu a Rádio Ministério da Educação, ou Rádio MEC. Mas essa é outra história. 2022.
100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Muito bem, você conferiu aí, está conferindo aqui no programa Variedades Tupã, um pouco dos 100 anos de rádio, né, no Brasil. E amanhã nós vamos trazer mais outras informações e você revivendo esse momento, o ouro do rádio, né? 10h32, são 10h32, programa Variedades Tupã.